Graça e paz, igreja. Boa noite para vocês, tá? Passando aqui para deixar mais uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração. E hoje eu queria falar do livro da Segunda Reis 20, que fala do rei Ezequias, né? Aquela passagem que Deus fala, né? Coloque sua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Amém, igreja? Então essa passagem me soltou muitos olhos, então eu resolvi compartilhar com vocês que Deus ministrou no meu coração sobre essa passagem. Amém? Então fala assim, ó. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, né? E o profeta Elias, filho de Amós, veio a ele e disse assim: assim diz o Senhor, coloque em ordem a sua casa, senão você morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto pela parede e orou dizendo: ah, Senhor, eu me lembro quando eu servia o Senhor, quando eu andava diante de Ti, né? Que eu era um homem reto aos seus olhos, né? E começou a chorar. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volte lá, diz a Zedequias, o chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, de teu pai. Ouvi a tua oração, tuas lágrimas, e eis que sararei ao terceiro dia e subirá à casa do Senhor. Amém? E acrescentarei mais 15 anos da sua vida, né? E tirarei das mãos do assírio a cidade, né? Te livrarei das mãos do assírio, né? E disse mais, para que Zedequias colocasse uma pasta em cima sobre as chagas que ele tinha no corpo, né? Que ia sarar. Que ia sarar. Então, Zedequias disse assim, disse a Isaías, mas qual é o sinal que o Senhor vai me sarar? E que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor, né? E ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. E disse a Isaías, isso te será um sinal da parte do Senhor. O Senhor vai cumprir a palavra dele. Aí Ezequias perguntou, mas que palavra? Aí Isaías falou, o que você quer? Que ele adiante a sombra 10 graus ou que ele volte, né, 10 graus para trás? Então Ezequias falou, adiantar a sombra é fácil, eu quero que ele volte 10 graus para trás. E assim foi feito. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, né, e fez voltar a sombra dos 10 graus, né, que já tinha declinado no relógio. Amém? Então, Deus fez isso tudo. Deus, o que ele fez? A única coisa que Deus pediu para Ezequias foi colocar a casa em ordem, né? Porque o texto começa, coloca a sua casa em ordem, né? Mas, além de Deus só queria isso, pediu isso a ele. Mas Deus, e depois que ele orou, que ele, né? Deus, o que ele fez? Deus, ele acrescentou 15 anos na vida dele, livrou o povo da perseguição dos assírios, falou da pasta para ele passar e sarar a ferida, e ainda retrocedeu o sol, né? Mas Ezequias viveu isso tudo bem, mas chegou um tempo que Ezequias foi, né, um rei lá da Babilônia se convidou para ir na casa de Ezequias, porque soube que ele estava doente, né? Então Ezequias aceitou o convite, né, desse homem, para que ele fosse na casa dele, né? Então chegou lá, ele mostrou todas as riquezas dele, né? Ezequias mostrou toda a sua casa. Tá lá no 13, fala assim, ó, Ezequias lhe deu ouvido, ele mostrou toda a sua casa, seu tesouro, sua prata, especiaria, os melhores guentos, né, da sua casa, as armas, tudo, né? Tudo que ele tinha na casa, ele mostrou a esse Merodach, né? A esse outro rei da Babilônia, né? Que ficou sabendo que Ezequias estava doente, né? Então ele mostrou isso tudo, né, para esse rei. E Ezequias, né, mostrou tudo isso, né? Então, lá no versículo 15,
disse ele assim, que viram toda a sua casa de Ezequias, tudo que tinha na casa dele, tudo, os tesouros dele, tudo ele mostrou para esse rei, né? Então Isaías falou assim para ele, Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem diz que tudo que houver na sua casa, tudo que tiver entesourado, que foram dos seus pais até os dias de hoje, será levado pela Babilônia, não ficará coisa alguma. Assim diz o Senhor. E ainda mais, até os seus filhos, né, perecerão, procederão de ti, que tu geraste, né? Deus ia tomar os filhos dele, transformar os filhos dele em eunuco, e os filhos dele iam ser escravos na Babilônia, né? E ia terminar com a descendência de Ezequias. E Ezequias escutou tudo isso, né? E falou assim, ora, mas os atos de Ezequias... Não, o Ezequias falou assim, então disse Ezequias, boa é a palavra do Senhor, que dissesse, e ele ainda falou mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade, né? Então foi uma pergunta que Ezequias fez. Vamos ficar até ali. Vamos lembrar que Ezequias, ele, lá na Segunda Crônicas, Ezequias, Segunda Crônicas 29, Ezequias, ele começou a reinar, Ezequias começou a reinar com 25 anos, né? Ezequias começou a reinar com 25 anos. No capítulo anterior lá do livro de Reis, né, no capítulo 18, 20, a gente vê que Ezequias, ele fazia tudo para o Senhor. Ezequias vinha de uma família muito idólatra, amém? Ele vinha de uma família muito idólatra, mas ele resolveu agradar a Deus. Ele resolveu fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele restaurou os templos, né? Ele ajuntou o povo de Deus, né? Ele restaurou os levitas, né? Ele conseguiu juntar, né, o povo de Deus para louvar o Senhor. Ele derrubou muitos templos de Baal, né? Então ele fez coisas boas, né? No reinado dele, né? Mas chegou um determinado momento que ele adoeceu, né? E ele orou muito. Como ele foi um bom servo, foi um bom filho, ele mesmo falou, né? Ó Senhor, lembro quando eu era um bom servo, que eu era justo, reto aos seus olhos, né? Então ele mesmo na oração dele, ele confessou isso a Deus, né? Foi onde Deus se agradou também, né? E resolveu dar esses 15 anos para ele a mais. Só que Ezequias, ele no decorrer dessa caminhada dele com Deus, ele parece que ele esqueceu tudo que Deus fez. Ou ele esqueceu tudo que Deus fez, ou ele confiou muito, porque como ele era um bom servo, um bom homem de Deus, como ele na casa do Senhor, ele restaurou, ele restaurou os templos, ele fez sacrifício, ele juntou o povo de Deus, então ele fez muita coisa, obra para o Senhor, né? Então ele achou que ele não precisava mais de orar. Tanto é que quando ele foi receber uma carta dos babilônicos para ir na casa dele, ele recebeu esses babilônicos e mostrou tudo que Deus tinha feito, mostrou tudo que ele tinha conquistado, né, ao correr desse tempo. Mas em nenhum momento ele falou de Deus, em nenhum momento ele falou que foi Deus que ele fez, né? Em nenhum momento ele falou que Deus que deu 15 anos para que ele vivesse, né? Em nenhum momento. Foi aí onde Deus voltou com a sua palavra e decretou a morte dele, o juízo. Então aqui dá pra gente ver que Deus é amor, mas ele é juízo também. Amém? E a única coisa que Deus queria, né, era que Ezequias colocasse sua casa em ordem, né? Ezequias colocou o templo em ordem, ele foi um homem de Deus, e, né, ele colocou o templo de Deus em ordem, ele fez tudo direitinho. Mas a casa dele, que seria o primeiro ministério dele, ele não colocou em ordem. Tanto é que além dele morrer, ele ainda perdeu os filhos. Além dele perder a salvação, os filhos dele também perderam a salvação, porque ele não ouviu o que Deus pediu. Deus não queria nada, só queria que ele colocasse a casa dele em ordem. Amém, igreja? Porque às vezes a gente tem uma mania de fazer tudo dentro da igreja,
né, ser certinho, né? A gente dá o dízimo, a gente vai cultuar, a gente, né, vai nas reuniões, a gente vai nos cultos, né? A gente é um bom servo de Deus, a gente é reto com Deus, mas a gente esquece de colocar a nossa casa em ordem, né? E a Bíblia diz que nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se a nossa casa não estiver em ordem, não adianta a gente colocar a vida na igreja em ordem, no altar em ordem e não colocar a nossa casa. Amém, igreja? Então, às vezes, tem muito ministério que acaba. Às vezes a gente está sofrendo né, entra num vale ou entra num deserto, não sabe o que é. É a nossa casa que não está em ordem. Amém? Então, a gente não pode colocar a igreja em ordem, né, se a nossa casa não estiver em ordem. E hoje em dia tem muita gente que está em ordem na igreja, está tudo bem na igreja, está caminhando com Deus, está pregando, está falando, está fazendo tudo direitinho, mas a casa não está em ordem, né? O filho não está obedecendo, tem um filho que está nas drogas, ou tem outro que tá desviado, ou tem outro que está... Então, se a gente não colocar a nossa casa em ordem, é besteira, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que se a gente não colocar a nossa casa numa rocha, vem um vento e derruba. Então é isso que aconteceu, né? Aqui Ezequias não colocou a casa dele em ordem. E Deus só deu 15 anos de vida para ele, justamente para ele colocar a casa em ordem. Aqui Deus estava dando um ultimato, era a última chance que ele teve. Deus estava querendo mostrar para ele, coloca a sua casa em ordem, senão você vai morrer e tua família também. Amém, igreja? Porque a gente fica muito preocupado nas coisas da igreja, esquece no nosso lar, esquece que o nosso filho precisa da gente, o nosso irmão precisa da gente, a nossa irmã, né? Porque família é família. Família não é só marido, mulher e filhos, não, né? Marido, mulher, filhos é a família que Deus nos deu, né? Nós temos nossa mãe, temos nossos irmãos, nossas irmãs, então é família, né? Então, se a gente não colocar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, em ordem, não vai dar certo. Não dá certo. Porque não adianta eu ter uma boa postura, ter um bom testemunho na igreja e não tenho dentro da minha casa. E aonde eu não tenho dentro da minha casa. Então a gente tem que botar nossa casa em ordem. A gente tem que começar agora a colocar nossa casa em ordem, começar a ver o que está de errado dentro da nossa casa, o que está de errado na nossa casa, com nossos filhos, nossa família, colocar se a gente não puder ajudar, colocar nosso joelho no chão e pedir para que Deus venha ter misericórdia, colocar nossa família no caminho do Senhor. Amém? Porque o primeiro ministério de Jesus foi a família dele. Jesus, antes de ir para a rua, ir para qualquer lugar, ele levou o evangelho para dentro da casa dele, para a família. Então a gente está esquecendo isso, está esquecendo dos nossos filhos. Às vezes a gente vai para a igreja, mas nosso filho está em casa, ou está no celular, ou está em qualquer lugar, a gente não sabe. Eu sei que é difícil, eu não tenho filho, né? Mas eu sei que é difícil, né? Porque às vezes os filhos já são grandes, né? São de maiores, então eles têm um livre-arbítrio de escolher, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Tem muita gente que nasce dentro da igreja, os filhos estão desviados. Nascer dentro da igreja não significa que os filhos estão convertidos. Porque Satanás, ele nasceu no céu. Amém, igreja? Então está na hora de colocar a nossa casa em ordem, seja lá com nossos filhos, nosso marido, com as esposas. É colocar a casa em ordem. É perguntar para Deus, falar, Senhor, eis-me aqui, vê o que está de errado dentro da minha casa, vê se tem alguma coisa que não está agradando o Senhor com meus filhos, comigo, com meu marido. Isso é colocar a casa em ordem. Porque o nosso exemplo é o nosso testemunho. Não adianta a gente ter uma vida santa no altar e não levar esse altar para dentro de casa. Amém, igreja? Então tem muita gente que está perecendo, que está passando por deserto por causa disso. Eu não posso falar, deixa para lá a minha família, ela se quiser, que ela... Não. A gente tem que levar a palavra para dentro de casa, para essa família.
até que toque no coração. Amém? Então a gente não pode desistir, porque se a nossa família não estiver estruturada, se a nossa família não estiver em Deus, o resto não vai funcionar, não vai dar certo. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa família em ordem, né? Aquele pai que o filho está desviado, chamar o filho para conversar, para apresentar a palavra de Deus, orar, botar os joelhos no chão, porque é oração também, né? E convencendo essa pessoa de que se ela seguir aquele caminho, ela vai para o inferno, né? É aquela esposa que o marido ainda não está na igreja, é ela orar pelo marido, assim como Deus alcançou ela vai alcançar ele também. É orar, se prontificar, orar, tirar dias, ora um dia, ora dois, ora três, ora até Deus ouvir. Mas não desista da sua família, não desista do seu marido, dos seus filhos. Amém, igreja? Precisamos agora, com toda a nossa força do mundo, a gente colocar o nosso joelho no chão, que Satanás está querendo destruir família, destruir lares. Amém? E se a gente não ensinar nossos filhos, nossos maridos o caminho do Senhor, não adianta nada a gente estar dentro da igreja, porque Deus não está se agradando. Porque família é projeto de Deus. Então, se a nossa família não está bem, o resto não vai bem. Então, Deus ele se agrada mais quando uma família está estruturada do que quando o ministério está estruturado. Porque é através do meu testemunho, do seu testemunho, que Jesus vai alcançar, através da gente vai alcançar a alma. Então, se a gente não tem um bom testemunho como mãe, como pai, como marido, como esposa, não adianta nada a gente estar dentro da igreja para fazer o quê? Então, a gente tem que agora se voltar para nossa família. A gente tem que tirar esse negócio de estar no automático e tudo é obra, é obra, é obra. Não adianta fazer obra na família se eu não faço obra na igreja, se eu não faço obra dentro da minha casa. Não adianta eu ir lá pregar num púlpito ou fazer uma célula para pessoas, né, que precisam de ouvir, se eu não ando na minha casa, não está nada bem, está tudo desestruturado. Aí a gente entra no vale, não sabe por que entrou. Às vezes quando a gente entra no deserto, quem coloca a gente no deserto é Deus. Deus é quem coloca a gente no deserto. Veja que com Jesus, né, quem colocou Jesus no deserto? Foi Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, botou Jesus no deserto por 40 dias. Então é Deus que nos coloca no deserto. E quando Ele nos coloca lá no deserto, só Ele pode tirar. Amém, igreja? E o deserto é para quê? Para a gente ver se tem alguma coisa errada na nossa vida, para a gente ver se tem alguma coisa errada com a gente, o que a gente está fazendo que não está dando certo, se perguntar por que a gente está no deserto. Amém? Então está na hora de a gente colocar a nossa casa em ordem. Está na hora de a gente orar mais pelos nosso irmão, nosso marido, nosso filho. Né? Estamos muito egoístas, né? Achando que a nossa família é só a nossa casa, nosso marido, nossos filhos. Não. Nossa família é o teu irmão que precisa de ajuda. É a tua irmã, é a tua tia, é o teu sobrinho. Porque às vezes a gente tem uma pessoa na família que é muito difícil de lidar, que está desviada, e a gente não dá atenção para aquela pessoa. A gente vai dar atenção para aquela pessoa que está se saindo melhor, né, do que aquela que está desviada. Ei, é aquela pessoa que está desviada que a gente tem que dar mais atenção. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Chamou a gente para ser luz onde tem treva. Luz não contesta com luz, não vai, né? Eu não vou falar da palavra para uma pessoa que já está na luz. Eu tenho que ir onde tem as trevas. Aonde está as trevas. Amém? Porque se a gente é luz dentro da nossa casa, a gente tem que iluminar todo o canto que tiver treva. Amém? Então, eu disse essa palavrinha para vocês, tá? Para vocês refletirem bem, tá? Olhar para dentro da nossa casa, da sua casa, ver se tem alguma coisa que não está agradando a Deus, pedir perdão, pedir para Deus vir tratar, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, sozinho a gente não consegue. Gente, não adianta a gente ser religioso, falar em línguas, não adianta a gente gritar, porque o evangelho não se aprende, não se ouve, a gente não ouve a palavra de Deus, a gente não ouve a voz de Deus, se a gente gritar. Então a gente tem que passar o evangelho para a pessoa entender o que a gente está falando. Amém? Então o Zedequias aqui, ele, além dele morrer,
ele ainda levou os filhos dele para o inferno, porque ele não ouviu. Ele achou que como ele estava igual, fez igual o Jó, né? O Jó também passou pelo sofrimento, porque o Jó, ele se orgulhou de achar que ele era reto aos olhos de Deus. Mas também não vigiou os filhos dele. Ele fazia sacrifício para os filhos, mas ele não chamou os filhos dele e levou a palavra, mostrou o caminho de Deus. Ele não vigiou também. Amém? Foi por isso que Deus deixou Satanás cirandar a vida dele, porque ele não vigiou a vida dos filhos. A vida dos filhos era de bebedeira, era de festa, né? Então ele, para cobrir o pecado dos filhos, o que ele fazia? Ele fazia sacrifício. E ele não entendeu. Jó não entendeu. Jó só foi entender no final, quando ele falou que só conhecia Deus de ouvir falar. Que naquela hora, agora ele estava contemplando Deus. Que Deus mostrou para ele quem era Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é juízo. Deus, ele aqui no livro de Ezequiel, aqui em Ezequias, Deus fez muitas bênçãos na vida de Ezequias. Deus livrou eles dos sírios, das mãos dos sírios, né? Deus restaurou a vida dele, restaurou tudo dele, a saúde, né? Deus fez um monte de coisa por ele, por Ezequias, né? O que Ezequias fez? Ou ele estava muito convencido de que ele era porque Deus restaurou a vida dele, deu mais 15 anos de vida dele, ele se orgulhou de dizer, não, eu sou o filho preferido, eu sou o filho de Deus, né? Então isso também veio orgulho, né? Ele estava se sentindo tão cara que ele era filho de Deus, porque ele era ungido, porque ele tinha poder, porque ele tinha o dom de língua, porque ele tinha tudo, Deus amava ele, que ele se esqueceu do que Deus tinha pedido a ele. Coloque em ordem a sua casa. E o que aconteceu? Ele morreu e foi, além de ter morrido, perdeu a salvação, ele e os filhos, né? Então a gente tem que parar de ouvir, né? Muita gritaria, ouvir muito labachúria, lama house, né? E começar a ouvir a palavra de Deus. Às vezes é uma coisa simples que Deus quer que a gente faça e a gente não consegue enxergar. A gente está ocupado com tanta coisa que a gente não consegue enxergar o que Deus quer da gente. Amém, igreja? Então deixa essa palavrinha para vocês aí, tá? Que vocês fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até a próxima. Amém?